Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês para trazer mais um assunto. Louvado seja Deus da escatologia consumada. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Vamos continuar no estudo da ressurreição. Glória a Deus. Mortos em Adão e vivificados em Cristo. Muito bem. Glória a Deus. Você que tem nos acompanhado, continua se inscrevendo no canal. Louvado seja Deus, deixando aí o seu like. Louvado seja Deus. Vamos ler um texto da Palavra de Deus. Texto bastante claro. 1 Coríntios, capítulo 15. Verso de número 51. Vamos ler o 50, o 51 e o 52. Diz assim a palavra do Senhor, acompanha comigo aí. Estou com a Bíblia, palavra-chave, e uma outra Bíblia da linguagem de hoje. Fantástica essa Bíblia. Glória a Deus. Vamos lá, vamos ao texto. Diz assim a palavra do Senhor. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Aí ele diz, para os irmãos do primeiro século, eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos, na linguagem de hoje, morreremos. Aqui está. Nem todos dormiremos. O Senhor, nós, salvos em Cristo, é linguagem de crente, não morremos, mas dormimos no Senhor. Amém? Então, por isso está escrito, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Olha que interessante, mas todos, mortos e vivos, seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, rápido, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos, se nós formos pegar o texto do capítulo 15, desde o primeiro versículo em diante, você vai entender. Mortos, aqueles que morreram no pecado de Adão. A trombeta soará e os mortos que morreram no pecado de Adão e que estão em Cristo Jesus, que tiveram a fé, que tiveram a esperança, que esperaram a promessa e não alcançaram, e estavam mortos
Louvado seja Deus. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Nós quem? Aqueles que estavam vivos. Mas essa transformação só aconteceu depois da morte. Portanto, eu vos digo, a ressurreição não é física, ela é espiritual. Ninguém pode ressuscitar se não haver morrido. Nenhum vivo ressuscita, mas sim os mortos. Somente os mortos ressuscitam. Então, para haver uma transformação, para haver uma mudança, aleluia, louvado seja Deus, precisa ter morrido. Está entendendo o mistério? Ninguém ressuscita, louvado estando vivo. Muito bem, coisa tremenda. Aí depois aqui ele explica sobre essa transformação. Porém, convém que isso que é corruptível, a carne, se a gente colocar a mão no fogo, queime, é corruptível. Se você tem um acidente, se cortar, sangra, a gente sente dor, é corruptível. Nós não temos um corpo glorioso. O corpo glorioso é espiritual. Está entendendo o mistério? Então, ele diz no versículo 53, porque convém que isto que é corruptível se revista, vai se revestir, louvado seja Deus, da incorruptibilidade. Isto que é mortal se revista da imortalidade. E eu vou explicar para vocês como que funciona, porque toda a vida nós vivemos aí no Evangelho ouvindo pregações, sem estudar as Escrituras. Vocês ouvem, vocês aplaudem a mensagem poderosa, mas vocês não estudam. E quando a gente estuda, a gente entende o que a palavra de Deus nos revela. Então vamos lá. Vamos para um texto importante. Eu quero aqui, nessa introdução, estar dizendo aos irmãos, não existe uma esperança dentro do termo ressurreição, uma ressurreição física da natureza humana. Não existe esse tipo de ressurreição. Presta atenção, não saia daí, fica aí para você entender, porque até hoje você só ouviu, você não estudou. Então vai estudar a Bíblia e você vai entender tudo aquilo que eu estou ensinando. Louvado seja Deus. Observe, não existe nenhuma esperança de haver ressurreição física de natureza humana. Louvado seja Deus. Todos os que reviveram no Antigo Testamento. Presta atenção. No Antigo Testamento, houve alguma ressurreição? Você lembra? Louvado seja o nome santo do Senhor. Os pregadores, os pastores ensinam que é ressurreição. Ressurreição, só quem ressuscitou foi Jesus Cristo. Primeiro foi Jesus, o resto não ressuscitou, irmão.
Eles colocaram lá ressurreição porque a pessoa, após a morte, voltou à vida física. Isso não é ressurreição, isso é reviver para depois morrer. Ou eu estou errado? Examine as escrituras. Abra a sua Bíblia comigo aí. Em 2 Reis, capítulo 13, verso 20 ao 21. Diz assim, lá no Antigo Testamento, hein? Então Eliseu morreu e foi sepultado. Está lembrado dessa mensagem? Todos os anos, um bando de moabitas costumava invadir as terras de Israel. Certa vez, alguns israelitas estavam fazendo um sepultamento e viram um bando que estava invadindo as terras de Israel e jogaram o defunto na sepultura de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo tocou nos ossos de Eliseu, o homem ficou vivo, reviveu. Aí a gente fala que é ressurreição. Aí você pega a Bíblia da linguagem de hoje e você vai entender o mistério. Glória a Deus, que não é ressurreição, é reviveu. E reviveu. Ficou vivo de novo e se levantou. Isto está registrado. 2 Reis 13, 20 e 21. Ressurreição é ressurreição ou é reviver? Reviver ou ressurreição? Os que voltam à vida no corpo físico reviveram. Ressurreição é espiritual. E a prova disso é, louvado seja Deus, no Novo Testamento, também nós temos várias chamadas ressurreição, que na verdade reviveram. Lázaro, vem para fora. Ele reviveu. Está entendendo? Reviveu. Estava morto e reviveu. Ressuscitar é para não morrer mais. Jesus ressuscitou. E a morte não tem mais poder sobre ele, porque ele venceu a morte. Então Jesus é o primeiro da ressurreição. Está aqui no capítulo 15, né? Verso 23. Ó, mas cada um por sua ordem. Está entendendo? Aí alguém fala que vai haver o arrebatamento, vão ressuscitar os primeiros os mortos, depois nós que estamos vivos vamos ser transformados e vamos, louvado seja Deus, entrar na nuvem, vamos encontrar eles nas nuvens, junto com eles vamos encontrar o Senhor nas nuvens. Entenda que essa mensagem foi escrita no primeiro século. O apóstolo Paulo, quando escreveu, estava vivo. Louvado seja Deus. E o fato, louvado da vinda aqui do Senhor, ele já veio. Ele venceu a morte e o pecado. Já veio. Então ele disse, Lázaro, antes de morrer, Lázaro, vem para fora. Reviveu. Tira as faixas dele e deixa ir.
Depois, os fariseus queriam matá-lo. Lembra? Se lembra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Depois do Lázaro, tem uma outra mensagem, a filha de Jairo. No capítulo 8, louvado seja Deus, de São Lucas 14, 40, né? Não é 14, é versículo 40, 8:40. Nós encontramos a filha de Jairo. Jesus vai lá e pega na mão da menina e disse em aramaico: Tabita cumi, levanta-te. Louvado seja Deus, e a menina reviveu. Oh, glória! Reviveu. Graças a Deus. Depois tem, no capítulo 7 de Lucas, o filho da viúva de Naim. A multidão, já ouvi muito isso, muita essas pregação. A multidão encontra os discípulos de Jesus, e com Jesus encontra a multidão que ia indo, levando, louvado seja Deus, aquele jovem no esquife para ser sepultado. Louvado seja Deus, e muitos fazem aquela cena, e o coveiro ficou esperando lá, com o buraco aberto, porque Jesus encontrou a mãe do menino e encontrou, louvado seja Deus, a caravana que ia aí levando o menino, o cortejo, né, que ia levando o menino, encontrou no meio do caminho, colocou a mão do menino no peito do jovem e disse: jovem, levanta-te. Reviveu. Quando Jesus está na cruz do Calvário, louvado seja Deus, que o sol escurece, a lua não quis dar o seu clarão, nem o sol, houve terremoto. A Bíblia revela que os santos saíram do sepulcro, conforme está escrito em Mateus 27, 52 e 53. Todos reviveram com exceto Jesus Cristo. Jesus Cristo não reviveu, ele ressuscitou. Ressuscitou dos mortos. Todos esses morreram novamente, mas Jesus ressuscitou. Ele já veio, ele já voltou. Então, quando Paulo, ele está aqui, louvado seja o nome santo do Senhor, explicando no capítulo 15, louvado seja Deus, ele diz que cada um na sua ordem. Cristo, as primícias, ele é o primeiro. Depois, versículo 23 do capítulo 15 de 1 Coríntios, os que são de Cristo na sua vinda. Paulo estava explicando. Mas que vinda era essa? Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus ressuscitou. Apareceu diante, louvado seja Deus, de mais de 500 discípulos e subiu ao céu. E mandou a mensagem: fique em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Levanta Paulo, Saulo de Tarsus, que depois trocou o nome para Paulo, e esse recebe a revelação do céu. E ele diz que essa ressurreição, louvado seja Deus, é cada um na sua ordem. Vamos pegar um pedaço aqui do contexto desse texto
Vamos ler o versículo 20 para nós entender melhor. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos. É uma afirmação. Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito a primícia. Ele é o primeiro dos que dormem. Daqueles que dormem, Jesus foi o primeiro que foi ressuscitado. Mas dorme na onde, irmão? Vamos ler o texto. Vocês ouvem as mensagens, os ensinamentos de doutrina, mas vocês não estudam. Vamos lá. Porque assim como a morte veio por um homem, que morte é essa? Que veio por um homem. Também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Está vendo aí, irmão? Vamos continuar. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, a humanidade, ela estava escravizada pelo pecado. E agora, sem a vinda de Jesus Cristo, o mundo inteiro estava perdido. E agora, na dispensação dos tempos, Deus envia o seu Filho, e agora Jesus aparece, o segundo Adão, porque o primeiro traz a morte. E essa morte, irmão, é espiritual. É por isso que Jesus é o primeiro. Jesus morreu como sacrifício, louvado seja Deus, ele veio para remir a casa de Israel, para salvar Israel. Agora, louvado seja o nome santo do Senhor, quando ressuscita de entre os mortos, Jesus é o primeiro que Deus ressuscita ele. Louvado seja o nome santo do Senhor, a primícia dos que dormem. Aí ele se apresenta aos seus discípulos, mostra o buraco nas mãos, aonde a lança o furou ao seu lado. Louvado seja Deus. Fica 40 dias no meio dos apóstolos, aparecendo aqui, aparecendo ali, um corpo, louvado seja Deus, que ele sumia, desaparecia. Louvado seja o primeiro da ressurreição dos mortos. Aí Jesus sobe e vai para o céu. E os apóstolos continuam pregando o evangelho. Continua pregando a palavra, louvado seja o nome santo do Senhor, testificando de Jesus, da sua ressurreição de entre os mortos, e esperando a sua vinda. Louvado seja Deus, que deu-se no ano 70. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando a gente prega sobre o ano 70, do que aconteceu no ano 70, os irmãos criticam, os irmãos comentam, mas não vão atrás do estudo para saber o que aconteceu no ano 70. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Nós temos vídeo falando sobre a vinda do Senhor aí. Vai lá, pesquisa, estuda e você vai ver tudo aquilo que a gente está comentando aqui é real. Jesus, ele veio. E aí se cumpre o que está escrito aqui. Mas cada um por sua ordem. Primeiro foi Cristo, que é a premissa, depois os que são de Cristo na sua vinda.
Aí o apóstolo Paulo, e depois virá o fim. Mas o apóstolo Paulo, ele fala sobre, louvado seja Deus, esse grande mistério. E ele revela que, segundo a palavra de Deus, que a carne e o sangue não vai herdar o céu. Então, esse corpo, ele não recebe, louvado seja Deus. Vamos entender. E agora, versículo 50, digo isto, irmão, a cada um, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção, essa carne, herdar novamente a corrupção, a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos ou morreremos, porque a ressurreição é para os mortos, é para aqueles que morreram em Cristo, é para aqueles que morreram na esperança de ver a promessa que era Cristo. A semente da mulher desde o tempo de Adão já profetizada. Todos os do Antigo Testamento tinham essa esperança. Mas morreram em Adão, morte espiritual, separação de Deus, separados de Deus. Agora Jesus veio, o segundo Adão, para vivificar todos aqueles que creram no seu nome, desde lá do Antigo Testamento, louvado seja Deus, até o ano 70, na queda do templo, louvado seja o nome santo do Senhor, glória a Deus. Nós vemos aí as profecias de Jesus Cristo em Mateus 23, Mateus 24, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, louvado seja Deus, Jesus trazendo ali os ais de juízo contra Israel, e tudo isso aconteceu no ano 70. Louvado seja Deus. Aí Paulo diz aqui, louvado seja Deus, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num abrir e fechar de olhos, no momento, num abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Essa transformação, ela aconteceu depois. Não foi naquele ato, louvado seja Deus, da ressurreição dos mortos. Porque, na verdade, louvado seja Deus, quando Jesus venceu a morte, louvado seja o nome santo do Senhor, nós encontramos aqui embaixo no versículo 55, louvado seja Deus, vamos continuar aqui. Nós entendemos da seguinte forma, porque convém que isso que é corruptível seja revisto da incorruptibilidade. Incorruptibilidade é espiritual, não é carnal. E isso que é mortal, carne, sangue, isso que é mortal se revista da imortalidade. Paulo também estava falando, neste momento aqui, daqueles que estavam mortos em Cristo, mas era morte espiritual. E eles iriam ser revestidos da imortalidade. Quer dizer, iam reviver, porque o único que traz vida, ao contrário de Adão, que todos em Adão morreram, Jesus, em Cristo, nós revivemos.
Em Cristo nós temos vida, somos vivificados. Então, seriam revestidos da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, tá? Louvado seja, então se cumprirá o que está escrito: tragado foi a morte na vitória. Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, louvado seja Deus, nos trazendo a vitória. Aí o apóstolo Paulo fala assim: onde está a morte? Desde Adão, irmão, até a cruz, todos separados de Deus, ninguém tinha salvação. Os profetas, os patriarcas, todos aqueles que invocavam, louvado seja Deus, invocavam o nome do Senhor, todos esses tinham aquela esperança. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui Paulo, ele diz: onde está a morte, os teus agrilhões? Onde está o inferno, a tua vitória? Os agrilhões da morte é o pecado de Adão. Prendeu nos grilhões toda a humanidade. Agora Jesus, ele vem, louvado seja Deus. E ele diz: os agrilhões da morte é o pecado e a força do pecado a lei. Mas a graça a Deus, mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então tá aí, irmão, louvado seja Deus, a ressurreição, ela já aconteceu. Eclesiastes capítulo 12, leia lá e você vai ver. Verso 7, que diz assim: louvado seja o nome santo do Senhor, que nós viemos do pó, e para o pó tornaremos, mas o Espírito volta para Deus que o deu. Amém? Deus abençoa, fique na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo.